recomeçar a segunda e última parte do 9º Encontro Nacional de Direito Constitucional. Nesta segunda parte, continuaremos com o tema Justiça Constitucional, Perspectiva Brasileira. Estarão compondo a mesa, juntamente com o presidente, professor Dr. Paulo Brossard, o professor Dr. Roberto Rosas, titular da Universidade de Brasília, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Dr. Nelson Jobim, o procurador-geral da República, membro do Instituto Pimenta Bueno, professor Dr. Geraldo Brindeiro, e o advogado-geral da União, membro também do nosso Instituto Pimenta Bueno, professor Dr. Gilmar Ferreira Mendes. Com a palavra, o ministro Paulo Brossard. Declaro reabertos os trabalhos e passamos à segunda parte do programa estabelecido. Tenho a honra de dar a palavra ao professor Roberto Rosas, o primeiro conferencista do tema Justiça Constitucional, Perspectiva Brasileira. Senhor presidente, ministro Paulo Brossard, senhores eminentes integrantes da mesa já nominados, inicialmente gostaria de mais uma vez cumprimentar o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho pela excelência deste evento, que se repete a cada ano com mais entusiasmo e com mais vitalidade a benefício do direito constitucional. O nosso tempo é exíguo para um tema muito importante, qual seja a justiça constitucional na perspectiva brasileira. Entendo que o tema está circunscrito a uma hipótese de prospecção de ideias para o futuro da justiça constitucional no Brasil. Os senhores sabem que nesses 10 anos de Constituição, 12 anos, de 1988 até hoje, o Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 2.000 ações diretas de inconstitucionalidade, envolvendo um número imenso de dispositivos legais, federais e estaduais, e por isso já se avizinhando o que se pode chamar, como já chamou em relação a outras situações, uma crise do Supremo Tribunal Federal na perspectiva da justiça constitucional. Nesses 10 anos, portanto, o Supremo Tribunal já esteve envolvido, ou está envolvido ainda, com cerca de 10.000 dispositivos legais estaduais e federais. 10.000 porque em cada uma dessas ADIs, em média, podemos dizer que há 5 dispositivos envolvidos. Portanto, são 10.000 dispositivos legais que estão submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse é o primeiro ponto de observação diante dessa imensa pletora de questões submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Eu reputo, inicialmente, estou falando para o futuro, no momento em que se discute uma reforma do Poder Judiciário, que há uma necessidade urgente de observações sobre a função do Supremo Tribunal Federal, como diz a Constituição atualmente, precipuamente constitucional. O Supremo Tribunal Federal, além dessa missão precipuamente constitucional, essencialmente constitucional, está recebendo um número de feitos de outras questões, principalmente matéria criminal, no habeas corpus, que toma o seu tempo em detrimento de uma atuação exclusiva sobre a matéria constitucional. Não vou chegar aqui, não é o momento dessa discussão, de uma proposta que existe, seja na reforma, seja entre os doutrinadores,
da criação de uma corte constitucional ou de um tribunal constitucional, que não é o momento agora para nós discutirmos até da conveniência ou não, se resolve ou não o problema da justiça constitucional no Brasil e até resolve o problema do judiciário, que é a criação de uma corte, é um dos temas como de solução para o poder judiciário. Verifico a necessidade de uma observação sobre as legitimidades para a ação direta de inconstitucionalidade. Os senhores sabem que a Constituição tem um elenco imenso de legitimidades para a ação direta de inconstitucionalidade, a começar das mesas do Congresso, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, os partidos políticos com representação no Congresso e as confederações sindicais, que é um outro número avultadíssimo, que talvez nem os órgãos de controle do sindicalismo brasileiro possam indicar qual é o número de confederações sindicais que têm legitimidade para a ação direta de inconstitucionalidade. Eu acredito numa necessidade de uma restrição, sei que muita gente é contra, porque a tendência é para uma abertura, ou pelo menos a exigência de determinados requisitos, como o Supremo Tribunal tem colocado acertadamente naquilo que se chama a pertinência temática entre a arguição e o arguinte. Isto é, uma confederação da indústria não pode arguir dispositivos do comércio. A Confederação do Comércio não pode arguir a inconstitucionalidade de dispositivos que interessem à indústria, porque não tem uma pertinência temática com a sua atuação confederativa. Acredito que esses serão pontos que serão colocados com o tempo para até circunscrever essa legitimidade a determinados aspectos que interessem àquela atividade. O Supremo Tribunal liberou, em relação aos partidos políticos, a legitimidade ampla, e ao Conselho Federal da OAB, sem exigência de pertinência temática para essas instituições. Por outro lado, acredito que na ação declaratória de constitucionalidade, ela deve ser mais ampliada do ponto de vista das legitimidades. Porque a ação declaratória de constitucionalidade, criada pela emenda constitucional número 3, portanto, depois de 88, estabelece legitimidade das mesas do Congresso, do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Eu acredito que deveria haver uma ampliação, não chegar ao ponto do número de legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, senão nós cairíamos na crítica que eu fiz anteriormente. A ampliação das legitimidades foi muito importante, porque a crítica que se fazia ao controle concentrado de inconstitucionalidade no regime anterior, da Constituição anterior a 88, era de que, estando somente na mão do Procurador-Geral da República, ele estaria sendo o grande árbitro da declaração de inconstitucionalidade, porque se ele não quisesse encaminhar ao Supremo Tribunal, ele não encaminharia e mais ninguém poderia pedir ao Supremo Tribunal uma declaração de inconstitucionalidade. Essa abertura, ela foi uma decorrência dessa crítica que se fazia anteriormente a 1988, mas aí ampliaram demais, como sempre acontece no Brasil, uma sístole e uma diástole que surge em decorrência de determinados fluxos. Restrição, depois uma ampliação excessiva. Observo um outro ponto, diferente desse que nós estamos tratando, mas dentro do assunto, referente às técnicas da decisão na Justiça Constitucional. Em primeiro lugar, quando se fala em técnica de divulgação, ou de interpretação, ou de julgamento da matéria constitucional, em relação à divulgação, acredito que nós ainda estamos muito incipientes em matéria de informação daquilo que se declara inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. A lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade impõe a publicação da ata do Supremo Tribunal Federal no Diário Oficial, além do Diário da Justiça, que é um diário circunscrito a quem mexe no mundo judiciário. Já o Diário Oficial
ele parece que se entende que todas as pessoas vão ler. Mas acontece que se publica hoje no Diário Oficial, essa inovação, é apenas o resumo da ata do Supremo Tribunal Federal. O tribunal, por maioria, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar inconstitucional a Lei 2.524 do Estado de Tocantins, no seu artigo 4º. Qual é a lei? Que lei é essa? O que significa isso? Pelo contrário, alguém dirá, mas só interessa a Tocantins. Não interessa a Tocantins. Aquele tema que foi julgado em relação ao Estado de Tocantins deve ser tão importante para todos os estados, porque é o conflito entre a lei estadual e a Constituição Federal. E, por isso, a ciência daquele pronunciamento seria da mais alta importância. Eu acredito que isso é um pequeno detalhe de assessoria que poderia, afinal de contas, trazer uma importância muito grande. Porque essa decisão do Supremo Tribunal só vai ser revelada o dia que publicarem o acórdão. E aí já são passados alguns tempos e, por isso, se perde a importância da declaração de inconstitucionalidade, a menos que os jornais divulguem, quando é uma matéria muito importante, o jornal no dia seguinte vem, diz: o Supremo declarou inconstitucional ontem o parecer do ministro Nelson Jobim, o parecer do ministro Nelson Jobim declarou inconstitucional o artigo tal. Então, aquela matéria de imprensa, às vezes trocando os fatos, embaralhando as questões, e o público em geral, e até o técnico, fica sem saber o que foi decidido ontem no Supremo Tribunal Federal. Acredito que está evoluindo muito na interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extraídos do devido processo legal. Constantemente nós estamos verificando hoje que o Supremo Tribunal tem aplicado esses dois princípios da mais alta importância no avanço da decisão constitucional. Digo isso porque a Constituição de 88 inseriu no seu texto a obediência ao devido processo legal, mas num sentido de devido processo legal mais processual do que propriamente substantivo. E o Supremo Tribunal está avançando numa linha que é uma linha da Suprema Corte Americana, no sentido do exame da proporcionalidade ou da razoabilidade de um dispositivo legal. Esse é um ponto muito importante de grande maturidade na interpretação constitucional. Ainda um outro aspecto, refiro quanto aos efeitos da decisão constitucional ou da declaração de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal realmente trouxe um grande avanço na distinção da declaração ex tunc, retroativa, ou ex nunc, não retroativa, porque havia um dogma copiado do sistema americano de que toda declaração de inconstitucionalidade era uma declaração de nulidade da lei e, portanto, invalidade completa dos seus efeitos ou dos atos já praticados. Isso circulou intensamente na doutrina brasileira e, especialmente, no Supremo Tribunal Federal, até um momento em que um saudoso ministro Leitão de Abreu levantou uma questão quanto a esses efeitos. A declaração de inconstitucionalidade pode ser pedida a qualquer momento. Não há um prazo de decadência. Portanto, não há o tempo que possa impedir o pedido de declaração de inconstitucionalidade. Ora, há leis, vamos dizer, dentro do sistema atual, quer dizer, há 12 anos em vigor, desde 1988, com a Constituição. Leis essas que produziram efeitos, caçaram direitos, deram direitos, transformaram situações. E um belo dia, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade dessa lei e os atos praticados, os efeitos decorrentes da aplicação dessa lei. Como é que fica? Então, essa distinção de efeitos ex tunc ou efeitos ex nunc, portanto, aquela decisão retrooperante, portanto, ela atinge os atos anteriores ou não atinge, portanto, tem efeitos ex nunc, veio balizar uma posição muito importante para o próprio Supremo Tribunal decidir em relação àqueles efeitos, porque eles são muito importantes e é evidente, quem tem a seu favor a declaração de inconstitucionalidade vai perseguir aqueles efeitos que já foram produzidos e atingir aqueles atos que já foram praticados. Então, esse foi um ponto muito importante e precisa cada vez mais sedimentado, vai trazer uma estrutura muito importante aí já em relação às consequências derivadas da decisão da declaração de inconstitucionalidade. Também é muito importante, isso
estamos ainda numa zona nebulosa, quando há declaração de inconstitucionalidade, em relação à consequência de atos praticados. Já não estou agora aplicando o efeito ex tunc, efeito retroativo daquela decisão, aqueles atos que foram praticados. E daí vem uma série de consequências, e nós estamos vendo hoje decisões judiciais, portanto com trânsito em julgado, coisa julgada, que são atacados via ação rescisória para desconstituir essas decisões judiciais que deram determinado direito numa determinada situação. Exemplo frisante hoje é em relação a aspectos tributários. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma lei ou declara constitucional uma lei, e aquela lei foi declarada numa decisão judicial inconstitucional, transitou em julgado. E aí vem uma ação rescisória para desconstituir aquele julgado, porque está baseado numa lei que foi declarada supervenientemente inconstitucional. Esse é um ponto polêmico e de muito efeito, porque nós, do mundo jurídico, os advogados, juízes, membros do Ministério Público, às vezes não notamos a percepção da pessoa da rua, do povo, do indivíduo, do jurisdicionado. Então, vamos dizer, uma matéria tributária, o meu vizinho ganhou e eu não ganho. Como é que eu posso? Um ganha, o outro não ganha. É matéria de funcionário público. Na mesma sala, o da mesa da direita ganhou com coisa julgada, trânsito julgado, está até recebendo. Agora, da mesa do lado direito, a mesma lei, mesmo advogado, a mesma questão, ele perdeu. Então, o homem da rua, ele não pode ter esse sentimento de insegurança jurídica ou nas decisões judiciais, sob pena de ele ficar atemorizado, e quando alguém disser para ele, já transitou em julgado, ele não acredita que pode acontecer ainda alguma coisa, como acontece com a famosa ação rescisória, que destrói a coisa julgada, ainda que a Constituição diga que não pode atingir a coisa julgada. Uma outra observação que eu julgo importante e muito delicada do ponto de vista político é a relação do Senado Federal com a declaração de inconstitucionalidade. A Constituição diz que cabe ao Senado suspender a eficácia da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma matéria que tem passado muito em branco até hoje, e eu digo que é delicada porque um dia pode surgir um conflito entre poderes, que é o pior conflito que existe, principalmente quando o judiciário está envolvido, porque aí não tem ninguém para resolver. Então, nunca se discutiu esse papel do Senado. Vários doutrinadores expõem muito bem as posições. A posição do Senado é meramente declaratória. O ministro Balieiro dizia, ele simplesmente carimba a decisão do Supremo Tribunal Federal, como se fosse um cartório, ou ele pode rever a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso passou em brancas nuvens até 1966, quando o Supremo Tribunal declarou inconstitucional uma lei tributária de São Paulo, e o Senado Federal disse que não ia suspender a eficácia da lei. E aí se formou um conflito entre o Supremo Tribunal e o Senado Federal para saber a extensão dos poderes do Senado quanto a essa suspensão. Ele analisa simplesmente os aspectos extrínsecos da decisão, as formalidades da decisão, por exemplo, o número mínimo para declaração de inconstitucionalidade, o número de componentes, publicação da pauta, defesa, sustentação, publicação da decisão, só isso? Ou ele pode impedir a suspensão? Então, eu acredito que esse papel para o futuro, esse papel do Senado Federal, é um papel muito importante, porque ele vai acarretar aquela situação que é muito comum no Brasil. Nós só vamos tratar do assunto depois que o assunto acontece. Não há uma previsão para evitar o choque, o conflito, previamente. E sim, no momento que ocorrer, aí todo o Brasil se reúne para saber o que é que vai fazer e se discutir, e todo mundo aí começa a dar opinião, porque todo brasileiro não dá opinião só sobre futebol. O brasileiro tem direito a opinar sobre todas as questões, ainda aquelas mais técnicas e mais intrincadas. Eu reputo que esse tema é um tema muito importante, eu vendo do ponto de vista não do status quo, mas sim do que se pretende para o futuro, e como uma avaliação do aperfeiçoamento da justiça constitucional. Há um trabalho muito importante no livro
publicado em homenagem ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, os estudos em homenagem ao professor Manuel Gonçalves, numa observação, e várias observações nesse livro, de que a justiça constitucional ela tem que partir de um ponto fundamental, principalmente com apoio nas liberdades e nos direitos individuais. Esse é um ponto fundamental que tem que ser levado em conta, não para que a justiça constitucional ela seja simplesmente uma justiça que seja igual na decisão, no julgamento, na apreciação, como é em relação às outras demandas interindividuais, entre o Manuel e o Joaquim, porque essa justiça constitucional é a justiça de todos, para todos, por todos, em relação a todos, e, portanto, ela tem um significado a priorístico de uma posição que deve ser tomada para seguir um determinado norte. Não é simplesmente confrontar uma lei com a Constituição, porque isso daqui a pouco até o computador já está fazendo, é só botar o material lá dentro e ele vai dizer quem é que está com a razão nesse confronto. Mas sim tirar razões para uma possível declaração de inconstitucionalidade, porque a declaração de inconstitucionalidade ela é traumática. Ela significa, essa declaração, dizer que o legislador errou, ou o executivo errou em editar um determinado ato regulamentar e, por isso, está em confronto com a Constituição. É o lado patológico do direito, além daquilo que se leva à justiça, tem sempre um lado patológico. Mas no constitucional é muito mais forte e, por isso, deve ter um certo condicionamento para que a justiça constitucional ela vá progredindo e evoluindo e não seja um confronto entre os poderes. Muito obrigado. Felicito o doutor Roberto Rosas pela exposição que acaba de fazer e passo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro. Senhor presidente desta sessão, ministro Paulo Brossard, senhor ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, senhor advogado-geral da União, doutor Gilmar Ferreira Mendes, professor Roberto Rosas, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eminente presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira de Constitucionalistas, eminentes professores brasileiros e estrangeiros que participam deste 9º Encontro Nacional de Direito Constitucional, senhores membros do Ministério Público, advogados, magistrados, estudantes, senhoras e senhores. Eu gostaria, nesta oportunidade em que me é dada a chance de tratar sobre jurisdição constitucional na perspectiva brasileira, diferentemente do que da visão que acabou de dizer o professor Roberto Rosas, em relação à prospecção para o futuro, e eu acho que é importantíssimo, ainda mais no momento em que se pensa sobre a reforma do judiciário no país e, consequentemente, também da reforma das regras relativas à jurisdição constitucional, de dizer algumas palavras sobre o direito comparado e o modelo que o Brasil adotou, especialmente quando se considera que nós, historicamente, portanto, eu faço um estudo em relação ao passado, tendo em vista a prospecção para o futuro do que ocorreu na criação, do desenvolvimento do modelo brasileiro até esse momento, partindo do modelo originário norte-americano e com depois a adoção também do controle concentrado. E, nesse sentido, então, é que vou fazer minha brevíssima exposição, procurando dar essa perspectiva do direito comparado, exatamente para compreender melhor todos nós essa ideia a perspectiva brasileira do controle de constitucionalidade. O direito comparado, como se sabe, não é um ramo do direito que tem um conteúdo próprio, mas é um método, sobretudo, de comparação de sistemas jurídicos. Já é importante lembrar sempre, quando se fala de direito comparado, a obra clássica do professor René Davy, Legando Sistema de Edouard Contemporain, em que ele faz a classificação das diversas famílias, de common law, de civil law, e demonstra, historicamente, como se desenvolveram esses sistemas e essas famílias. E é preciso observar que o direito comparado, ele, portanto, tem a ver com a cultura jurídica desenvolvida nos diversos países. Nós temos a tradição jurídica de origem continental europeia, chamado sistema de civil law, ou tradição romanística, e existe o sistema de common law, do qual é originário da Inglaterra e do qual faz parte também os Estados Unidos, todas as ex-colônias da Inglaterra, e os outros sistemas da África, da Ásia, que também se refere o professor René Davy na sua famosa obra.
Quando se vai falar também de direito comparado, direito constitucional comparado, obviamente tem que se levar em consideração, a meu ver, e é a lição do professor René Davi, todo esse contexto em que a discussão se dá. Não se pode, em relação a um determinado ramo do direito, seja direito constitucional, direito administrativo, direito tributário ou qualquer ramo que seja, isolar daquele contexto cultural e histórico um determinado ramo do direito. É para se compreender melhor, portanto, o direito constitucional comparado, é preciso compreender as origens e os modelos de onde são provenientes esses sistemas de controle institucional de constitucionalidade. Daí a importância do modelo, do método comparativo, que, como disse, não tem um conteúdo próprio, mas é, sobretudo, um método que se leva em consideração a história do direito, se leva em consideração a filosofia do direito, a sociologia jurídica e o direito internacional público. E, por isso, é muito importante, penso eu, ter essa perspectiva quando se vai num seminário como esse, ainda mais falar sobre a perspectiva brasileira no controle institucional de constitucionalidade. Uma obra importante é a obra do professor, especificamente de Sanches Agesta, sobre direito constitucional comparado, e a clássica do professor Mauro Capelletti, controle judicial de constitucionalidade no direito comparado. No Brasil, como se sabe, inicialmente se seguiu, desde a Primeira República, a partir da Constituição de 1891, o modelo originário norte-americano. Como se sabe, foi criado na famosa decisão Merrill vs. Médici, 1803, da Suprema Corte, a ideia de uma higher law, que é o direito constitucional, e que, em relação à qual, se houver uma norma que seja incompatível com a Constituição, ela será nula e irrita, como foi a decisão famosa, já como Chief Justice Marshall. E houve uma evolução do constitucionalismo norte-americano, a partir, inicialmente, do Federalist Papers, especialmente de Alexander Hamilton, no Federalist número 78, e se desenvolveu durante todos esses anos o modelo de Judicial Review, de controle de constitucionalidade, até também na parte relativa à inconstitucionalidade por omissão, como muita gente não observa, do famoso caso Brown vs. Board of Education. Mas o controle é o controle difuso, chamado, em que qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, no caso concreto, incidente tanto, e julgar o caso de acordo com a própria norma constitucional e ignorando aquela norma que é tida como inválida porque é incompatível com a Constituição. O modelo austríaco, para ser bem sintético, baseado no pensamento de Hans Kelsen, muitos anos depois, é o chamado modelo concentrado, diferentemente do que ocorre no sistema de controle difuso, originário do modelo original norte-americano. Somente uma determinada corte, um determinado tribunal, uma corte constitucional ou um tribunal constitucional pode examinar questões constitucionais. Então, diferentemente do que ocorre no controle difuso, em que qualquer juiz ou tribunal, e em última instância o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, decide em última instância a questão constitucional, nesse modelo apenas as cortes constitucionais e os tribunais constitucionais podem examinar a questão constitucional. Então, se houver uma questão constitucional perante um tribunal de primeira instância, juiz de primeira instância ou um tribunal, interrompe-se a questão e leva-se a questão constitucional especificamente apenas para aquela corte constitucional ou aquele tribunal constitucional. É o caso das cortes constitucionais da Alemanha, na Itália, Portugal, inicialmente, como disse, na Áustria, que examina apenas aquela questão constitucional e interrompe-se o processo para depois se prosseguir, dependendo da decisão que tiver sido tomada pela Corte Constitucional, se aplica aquela norma, se ela for tida como constitucional, ou não se aplica, se ela for tida como inconstitucional. É o chamado controle concentrado, porque apenas aqueles tribunais constitucionais examinam a questão constitucional. Ainda não podia deixar, quando se está tratando, como disse anteriormente, de uma perspectiva brasileira, e, obviamente, para ter a perspectiva brasileira dentro do direito comparado, examinar todo o contexto dos sistemas de controle de constitucionalidade, estou me referindo ao controle, por enquanto, apenas ao controle jurisdicional de constitucionalidade. Mas há também o controle denominado político, que é o caso do Conselho Constitutionnel na França, em que, preventivamente, esse Conselho Constitucional, que é constituído de ex-presidentes da República e membros do Parlamento, examina preventivamente um projeto de lei para verificar se aquele projeto é compatível ou não com a Constituição. E no Brasil, nessa parte relativa ao controle preventivo, existe a possibilidade de exame nas comissões de Constituição e Justiça, no Congresso Nacional, para verificar se um projeto de lei é ou não compatível com a Constituição. Então, de certa forma, também há esse exercício desse controle preventivo, assim como através do veto do Presidente da República nas hipóteses de entender o chefe do Executivo no processo de elaboração
de uma norma, que é aquele projeto, aquela norma que se propõe elaborar e sancionar, ela é incompatível, então não há sanção ao veto. O Brasil adotou, desde a Constituição de 1891, e é aquela perspectiva histórica que eu gostaria de sinteticamente expor aqui agora, exatamente para procurar dar essa síntese da perspectiva brasileira e os problemas que nós temos enfrentado nos últimos tempos, tendo em vista exatamente aquilo que o professor Roberto Rosa disse, a necessidade de reformas para o futuro. Desde o início adotou na Constituição de 1891 o modelo do controle chamado difuso, modelo norte-americano originário. Qualquer juiz do tribunal poderia e pode ainda examinar a questão constitucional e decidir aplicar ou não a norma por entendê-la inconstitucional. E assim também os tribunais, por maioria de seus membros, ou então a Corte Especial. E o Supremo Tribunal Federal, em última instância. No início, na Constituição de 1891, se falava em recurso. Na verdade, foi depois o recurso extraordinário. Na época, ainda o Supremo Tribunal Federal decidia também questões não apenas constitucionais, mas também questões relativas à federação, que é um tribunal chamado Tribunal da Federação, exatamente porque as normas legais, que a maioria delas na história da Federação Brasileira são normas federais, procurando dar uma interpretação uniforme à lei federal. E, portanto, em 1891, se iniciou já, a partir da República, portanto, se iniciou o controle difuso, segundo o modelo americano, aliás, seguindo também o presidencialismo norte-americano, criando-se o Supremo Tribunal Federal e uma federação dos modos, na época até chamada Estados Unidos do Brasil. Portanto, seguiu-se o modelo americano do pensamento originário, baseado fundamentalmente no pensamento de Rui Barbosa, e havia, portanto, inicialmente apenas este controle chamado controle difuso, de constitucionalidade. Em 1934, na Constituição de 1934, se introduziu pela primeira vez um tipo de controle abstrato, que foi o da representação interventiva, apenas em relação àquelas normas estaduais, ou atos normativos estaduais, que violassem os princípios chamados sensíveis da Federação. Em 1946, e já em 1934, se estabeleceu aquele sistema de o Congresso, de o Senado da República, suspender as normas declaradas inconstitucionais, na época se dizia, na Constituição de 34, pelo Poder Judiciário. Porque, exatamente, como disse no início, a razão de ser desta introdução desse papel do Senado, penso eu, foi exatamente pelo fato de não existir no Brasil a doutrina do Estado de Cis, ou do Estado de Sais, como dizem os americanos, etiqueta non mover, que é o precedente judicial vinculante. Para dar aquele efeito erga omnes, seria necessário tirar da ordem jurídica que o Senado retirasse da execução em todo o território nacional as decisões na Constituição de 1934, ainda, como se dizia na Constituição de 34, do Poder Judiciário, não era do Supremo Tribunal Federal. E cabia ao Procurador-Geral da República levar essa questão ao Senado. Durou pouco, como se sabe, a Constituição de 34, veio o golpe em 37 e veio a reformulação democrática a partir da Constituição de 1946. Na Constituição de 46 continuou o controle difuso de constitucionalidade, segundo o modelo originário norte-americano. E depois também se reformulou um pouco o papel da suspensão pelo Senado, e aí sim, apenas as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal, dando ao Senado esse papel de suspender a sua execução em todo o território nacional. E mantiveram-se as regras também relativas aos tribunais, de declarar por maioria absoluta dos seus membros a inconstitucionalidade, e no caso, os juízes também se recusaram, se entendessem inconstitucionais aquelas normas. Ainda sempre controle difuso. Foi em 1965, no entanto, que, através de emenda, após o movimento de 64, foi adotado a representação de inconstitucionalidade de leis, aqui não mais estaduais, como na representação interventiva, mas leis federais e estaduais, que foi a antecessora, a representação de inconstitucionalidade de leis estaduais e federais da ação direta de inconstitucionalidade posterior, a partir da Constituição de 1988. Então, manteve-se o sistema de controle difuso, mas se acrescentou esse já início de controle normativo abstrato, através das representações por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, pela primeira vez, aí já num sentido amplo. Em 67, isso foi incorporado à Constituição, como em 69, manteve-se o papel do Senado, sempre controvertido, como observou o professor Roberto Rosa, tendo em vista o fato de que não há doutrina do Estado de Cis no Brasil, e para dar esse efeito erga omnes. Em 1988, foi mantido o controle difuso, como se sabe, do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, decidido em última instância, e qualquer juiz ou tribunal podendo examinar a questão constitucional e decidir, sendo que, quando o ministro Moreira Alves era presidente do Supremo Tribunal Federal, houve uma reforma no regimento interno,
tendo em vista a inovação do controle normativo abstrato, para dizer aquilo que era o óbvio, que não havia necessidade, nas hipóteses de controle normativo abstrato, se encaminhar depois da decisão nas ações diretas de inconstitucionalidade ou nas representações, encaminhar ao Senado para suspender, porque a norma abstrata era atacada diretamente e ela já era retirada do bujuído, dando aquele efeito erga omnes. O que precisava encaminhar para o Senado era o caso de recursos extraordinários no controle difuso. E também a Constituição de 1988 manteve o sistema de controle difuso, deu a nova denominação ação direta de inconstitucionalidade, introduziu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, assim como também o mandado de injunção. E quanto aos efeitos, que é um tema importantíssimo, porque, afinal de contas, não adianta existir controle adicional de constitucionalidade se a Constituição não é posta em prática e há efeitos na ordem jurídica. Observou o professor Roberto Rosas a discussão sobre efeitos estúnquicos, efeitos de retirada da norma jurídica do mundo jurídico, e esse papel do Senado também. Mas é importante observar que, seguindo já normas de interpretação da hermenêutica constitucional, há a possibilidade, muitas vezes, e tem adotado, o segundo modelo já aí mais próximo do constitucionalismo germânico, mas também teses já originárias de questões levadas no constitucionalismo americano, e chamaram de interpretação conforme a Constituição, ou então declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, e ainda aquela possibilidade que é mais aplicada no constitucionalismo germânico, que é a decisão admonitória para que o futuro se declare inconstitucionalidade, sob pena de vir a declarar, exatamente para evitar esse problema da segurança jurídica, principalmente quando há uma grande quantidade de normas em que durante alguns anos é aplicada e geraria uma situação de segurança se fosse imediatamente retirada do jurídico, porque as relações jurídicas baseadas naquela norma ficariam sem uma solução compatível com o sistema que deve se adotar, deve-se garantir a segurança jurídica para todos, para as relações jurídicas. Bem, creio que o problema que já foi abordado aqui, um problema sério, é esta convivência entre o sistema difuso de controle de constitucionalidade e o sistema concentrado, e os efeitos que as declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade devem ter para garantir a segurança jurídica, especialmente levando em consideração que esses princípios são os princípios mais importantes e numa federação como a brasileira deve valer para todos e para fim de dar respeitabilidade ao princípio da igualdade perante a lei e da legalidade e da igualdade perante a lei. Como dizem os americanos, equal protection of the laws, a igualdade e o due process of law, e que são princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Por isso, para finalizar minhas brevíssimas palavras sobre esse tema, eu gostaria de tratar de uma questão que é uma questão controvertida, mas que penso que é extremamente importante no campo prospectivo para o futuro da reforma judiciária, que se viu o professor Roberto Rosas, que é essa discussão sobre o efeito vinculante e sobre as súmulas vinculantes e a própria arguição de relevância da questão federal. Penso que deve se adotar não só para o Supremo Tribunal Federal, mas também para os tribunais superiores, especialmente o Supremo Superior Tribunal de Justiça, a arguição de relevância da questão federal, nos modos do writ of certiorari do direito constitucional americano. Existem questões absolutamente irrelevantes que estão abarrotando o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que não podem, sob pena de prejudicar as responsabilidades que esses tribunais têm dentro da federação, ser decididas, ser excluídas do trabalho dos tribunais, que, por razões do próprio Constituição, tem essa finalidade de assegurar a todos os brasileiros a segurança jurídica das normas essenciais do país, não só em relação ao país, mas também em relação quando o país se relaciona no Mercosul com outros países para saber o sistema constitucional brasileiro em que consiste nas suas relações. Isso dificulta. E, por isso, eu acho que valeria a pena aqui, para concluir, lembrar que o ministro Vitor Real, há cerca de 40 anos, introduziu as súmulas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, baseando-se nos Restatements of Laws do direito constitucional americano e também na doutrina do Estado de Sais ou do Estado de Cises, e que são as sínteses da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, aí na época ainda, tanto em relação à interpretação das leis federais, mas também em relação à Constituição. E essa experiência, que é uma experiência de direito comparado, assim como aqui há influências do sistema common law e do sistema do constitucionalismo americano,
que aliás a maior influência francesa foi no Império, como há influências lá também, que se adotam códigos, se adotam leis escritas, aqui também a jurisprudência passou a ser cada vez mais importante, especialmente a partir das súmulas. O professor Pereira Lira conhece muito bem o professor Roberto Rosa, na Universidade de Brasília, também introduziu análise de jurisprudência como disciplina importante, e o ministro Vitor Nunes Leal, no Supremo Tribunal Federal, foi quem teve a ideia importantíssima de desenvolver as súmulas que o Supremo Tribunal Federal adotou. Até hoje existe nos tribunais superiores. Por isso, é muito importante que essas súmulas, que na verdade significa a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal dá e os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça especialmente, dão a interpretação da lei federal, elas tenham a validade não apenas, penso eu, para aquelas pessoas que conseguem, depois de muitos anos, chegar até aqueles tribunais através de recursos extraordinários ou, mesmo no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, existiu o efeito vinculante para evitar que haja até violações e reclamações que se sucedem pelo fato de não haver esse efeito, e haver o efeito, como se sabe, apenas em relação à ação declaratória de constitucionalidade, que a rigor até, como já tem observado juristas importantes, e o próprio Supremo Tribunal Federal seria o reverso da medalha, se há efeito vinculante em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Se a ação declaratória de constitucionalidade for julgada improcedente, dizem os juristas, e eu acho que isso está correto, mas é necessário que haja a introdução no próprio texto constitucional para evitar qualquer dúvida, porque pode haver controvérsia. Se há a improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, por exemplo, então haveria o efeito vinculante em relação à inconstitucionalidade também, independentemente de haver a reforma para introduzir o efeito vinculante. Matéria, aliás, que já está no Congresso Nacional para esse objetivo. Mas eu penso, para finalizar e concluir, que a adoção do efeito vinculante, ele tem, sobretudo, como disse aqui em debate anteriormente, e reitero a posição que acho que é importante para a segurança jurídica do país e nas suas relações com outros países, e que se adote, após uma ampla discussão, justamente nesse modelo do controle difuso das questões constitucionais no seio do Judiciário, após a consolidação de uma orientação jurisprudencial durante anos, para que possa, sobretudo, não evitar o acúmulo de processos que, por si só, já justifica essa adoção, mas, sobretudo, para assegurar, no Estado democrático de direito, o respeito ao princípio da legalidade e da igualdade perante a lei. Todos devem receber o mesmo tratamento, como disse o professor Roberto Rosa até, é uma questão até intuitiva, e o leigo compreende perfeitamente isso. Não é possível que alguém tenha um tratamento diverso daquele que o outro tem já pelos tribunais, depois de inúmeras decisões dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, depois de uma longa discussão de 10 anos ou mais, pessoas terem um tratamento diverso de outros que já tiveram, e isso gera, obviamente, segurança jurídica e descrédito no sistema do Poder Judiciário e na próprio princípio da legalidade e da igualdade perante a lei. Muito obrigado. Depois de ouvirmos 3 conferencistas estrangeiros na primeira parte desta sessão, já ouvimos 2 brasileiros, um advogado de larga experiência nos tribunais superiores e o Procurador-Geral da República, que exerce um papel relevante, principalmente junto ao Supremo Tribunal, porque é um dos titulares da ação de inconstitucionalidade e hoje também da ação de constitucionalidade. Agora nós vamos ouvir a exposição do Advogado-Geral da União, que, desempenhando as funções de advogado da União, também exerce, pela própria natureza das suas atribuições e pelos próprios temas que normalmente são tratados pelo advogado-geral, exerce também uma influência de alto relevo no nosso mecanismo judiciário e no nosso mecanismo especificamente jurídico. É com prazer que dou a palavra ao professor Gilmar Ferreira Mendes. Senhor presidente, ministro Paulo Brossat, caros colegas da mesa, ministro Jobim, procurador-geral Geraldo Brindeiro, professor Roberto Rosas, com imenso prazer que recebi o convite do Instituto Pimenta Bueno para participar deste Congresso Internacional de Direito Constitucional e
cumprimento efusivamente o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho pela liderança de mais este projeto, ou da continuidade deste projeto importante de discussão sobre o constitucionalismo no plano internacional no Brasil. Já se destacou aqui, senhoras e senhores, que nós estamos numa encruzilhada em termos de controle de constitucionalidade. A Constituição de 1988 optou por manter o sistema difuso, tal como o recebeu das constituições anteriores, especialmente da Constituição de 67 e 69, e aduziu ou reforçou o modelo de concentração da ação direta de inconstitucionalidade. Apenas como uma breve reflexão histórica, gostaria de ressaltar que, a partir da emenda 16 de 1965, nós passamos a conviver com aquilo que alguns autores chamam de modelo misto de controle de constitucionalidade, porque, ao lado do sistema difuso, surge a ação direta de inconstitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade, cujo monopólio, cuja iniciativa era deferida exclusivamente ao Procurador-Geral da República. Isto foi causa de celeuma entre nós, como se conhece. Mas o importante é ressaltar que a ação direta tinha um papel ancilar no sistema. O modelo era dominantemente difuso. A Constituição de 1988 muda este perfil. Por quê? Rompe com o monopólio da ação do Procurador-Geral da República e defere não só ao Procurador-Geral da República, mas ao Presidente da República, às mesas da Câmara e do Senado, ao governador do Estado, às confederações sindicais e entidades de classe, aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a todas essas entidades, o direito de promover a ação direta de inconstitucionalidade. Logo, muda-se o sinal. Se nós agora continuarmos a ter um modelo misto de controle de constitucionalidade, a ênfase passa a ser não mais no modelo difuso, e sim no modelo concentrado ou direto. Isso é importante ressaltar, e talvez seja esse o aspecto mais importante da mudança ocorrida em 1988 no que tange ao controle de constitucionalidade. Não obstante essa mudança, era de se esperar que houvesse uma redução da profusão de recursos no Supremo Tribunal Federal. Mas isso não ocorreu. E não ocorreu por quê? Porque há uma competência enorme do Supremo Tribunal Federal em matéria de recursos extraordinários. Há uma série de questões legislativas que também não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo não admite, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade contra o direito municipal. E é fácil de saber a razão se o Supremo tivesse que conviver, além com as impugnações das leis estaduais, das leis federais, também das leis de 5.000 municípios, certamente ele não faria outra coisa. O Supremo também não conhece de ação direta de inconstitucionalidade em relação ao direito pré-constitucional. São questões importantes relacionadas com o direito anterior à Constituição. Isso também não pode ser veiculado em ação direta de inconstitucionalidade. Ora, como não pode ser veiculado em ação direta de inconstitucionalidade, tudo acaba se convolando em questão incidental e é veiculado no recurso extraordinário. Não é por acaso que no ano passado o Supremo recebeu alguma coisa como 50.000 processos relacionados com recursos extraordinários, agravo de instrumento e recursos extraordinários, muitas dessas questões idênticas ou semelhantes, porque as decisões não têm efeito vinculante. Eis que, em 1999, no bojo de uma discussão interessante, surge a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pretendendo regular um dispositivo que estava um tanto quanto obscuro no texto de 1988, o artigo 102, parágrafo 1º. E aí se diz que
sempre que não coubesse qualquer das outras ações, poderia qualquer daqueles entes legitimados do artigo 103, portanto, aqueles que estão habilitados para a DIN, qualquer desses entes poderia propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inclusive em relação ao direito municipal e ao direito pré-constitucional. De certa forma, a arguição de descumprimento propõe resolver este fosso que se desenhou entre nós, entre o modelo difuso e o modelo concentrado. Hoje, o professor Roberto Rosa já falou aqui, na crise, não mais do recurso extraordinário, mas na crise da ADIM, uma vez que já chegamos a mais de 2.000 ações diretas de inconstitucionalidade. Ora, nós adicionamos novas competências ao Supremo Tribunal Federal e não resolvemos o problema do controle difuso, da pletora de recursos extraordinários. Muitos deles, como já tive a oportunidade de dizer, repetidos. O ministro Carlos Veloso, em um estudo mais ou menos antigo, dizia que, em alguns anos, o nível de repetição ultrapassava 88%. Então, é razoável que se encontre algum mecanismo adequado. E parece que a arguição de descumprimento pode ser esse instrumento. Por quê? Permitirá que, por exemplo, uma lei municipal relativa ao município de São Paulo, concernente, por exemplo, ao IPTU, a discussão sobre o IPTU progressivo ainda é muito presente, ou estava muito presente, e chegou até o Supremo Tribunal Federal, que uma questão desta chegue logo ao Supremo Tribunal Federal e seja resolvida, pacificando controvérsias que, do contrário, renderão milhares e milhares de processos. Da mesma forma, questões relacionadas com o direito pré-constitucional, que, como já ressaltei aqui, não chegam ao Supremo Tribunal Federal pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, também poderemos nos valer da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se esta ação for aceita, e neste momento nós estamos com algumas discussões abertas no Supremo Tribunal Federal, ela poderá ser utilizada, inclusive, contra decisões judiciais nesses processos de massa. Só para os senhores terem uma leve ideia da confusão criada no nosso sistema, há um tribunal, no Brasil, o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal Federal do Rio de Janeiro, que decidiu romper com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal numa matéria previdenciária. Diz que esse problema de vinculação é problema do Supremo Tribunal Federal, que eles continuam a aplicar a cláusula de correção do salário mínimo, como eles bem entendem, que o Supremo Tribunal Federal que depois trabalhe para rever as suas decisões. Isto significa, num levantamento que a Previdência fez, alguma coisa como 60 ou 70 mil processos anos adicionais para as instâncias superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. Não é razoável que questões desse tipo se resolvam num plano marcadamente voluntarista. Seria razoável, portanto, que se propusesse uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para levar essa controvérsia diretamente ao Supremo Tribunal Federal e, desde logo, resolvê-la, como o tribunal vem resolvendo em caso concreto. Os senhores sabem, nós estamos a discutir, neste momento, a controvertida questão do FGTS. Nós temos 600 mil processos versando sobre esse tema, direito adquirido em matéria de FGTS. E agora, depois de longos anos, vem o Supremo e diz: a matéria é constitucional, o STJ estava equivocado. Em 3 pontos, pelo menos, da controvérsia, a questão é eminentemente constitucional. Se nós esperarmos agora a solução ordinária, nas vias ordinárias ou na via convencional, com recursos extraordinários, ações rescisórias, porque muitas dessas controvérsias foram tratadas como temas de direito legal infraconstitucional, essas controvérsias teriam que ser resolvidas no plano da ação rescisória. Embargos à execução.
obviamente que nós estaríamos a sofisticar demasiadamente aquilo que eu tenho chamado o nosso manicômio judiciário. É preciso rever, e eu imagino que a arguição de descumprimento do preceito fundamental poderia ser um instrumento adequado, também neste caso, para solver de imediato esse tipo de controvérsia, pacificando de vez, naqueles pontos já resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, os milhares de processos que, do contrário, gerarão um tumulto sem igual, não só nesta fase imediata, mas também na fase de execução. Por isso que eu vejo com grande expectativa a arguição de descumprimento de preceito fundamental, um instrumento que virá complementar este nosso sistema de controle de constitucionalidade, reforçando ainda mais um modelo concentrado que teve o seu início desenhado pela Constituição de 1988, a partir da outorga a entes e órgãos diversos da legitimação para propositura da ação direta de inconstitucionalidade. São essas considerações que eu gostaria de trazer aos senhores neste momento ainda inicial da discussão. Eu espero que até o fim do ano nós já tenhamos alguma clareza na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, mas eu não gostaria de deixar de mencionar esse aspecto que sinaliza uma nova perspectiva para a jurisdição constitucional no Brasil e que certamente sinalizará para uma maior concentração e uma maior relativização do sistema difuso já feita pela Constituição de 1988. Muito obrigado, senhor presidente. Os senhores assistiram à exposição de um advogado, o Procurador-Geral da República e agora o Advogado-Geral da União. É a vez de ouvir a palavra de um juiz do Supremo Tribunal Federal, que encerrará esta parte do nosso programa. Tenho a honra de dar a palavra ao ministro Nelson Jobim. Excelentíssimo senhor presidente dos nossos trabalhos, meu caro professor Paulo Brossard de Souza Pinto, caros colegas da mesa, doutor Manuel Gonçalves, professores estrangeiros, professores, minhas senhoras, meus alunos, eu vou tentar, acompanhando a linha dispositiva dessa mesa, enfocar o ponto político do Supremo Tribunal Federal, no sentido de entendermos que esses mecanismos que foram expostos, desde o professor Roberto Rosas, passando pelo Procurador-Geral e terminando com o Advogado da União, tiveram origens históricas pré-determinadas e foram instrumentos para a nação brasileira consolidar-se. Não gostaria, portanto, de, aproveitando toda a exposição dogmática e teórica feita, tentar resgatar a origem desses instrumentos, para compreender que esses instrumentos, desde o recurso extraordinário até a chamada ação de descumprimento de preceito fundamental referida pelo eminente professor Gilmar Ferreira Mendes, estão embutidas, todas elas, num desenvolvimento histórico instrumental no que diz respeito a problemas específicos do Brasil. 1868, cai no Brasil o gabinete de Zacarias Góes de Vasconcelos. Emerge, por obra do imperador, o Visconde Itaboraí e o Grupo Saquarema. Começa a queda do Império. 1870, 2 anos após, os republicanos lançam o seu manifesto e lançam o Manifesto Federalista. 1889, proclamação da República. Os republicanos históricos recebem a proclamação da República na mão de um golpe militar. O Marechal Deodoro não pretendia, no primeiro momento, derrubar o imperador. Pretendia, isto sim, a derrubada do gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, tendo em vista os conflitos
do imperador, ou melhor, do Exército Nacional, com o Gabinete Liberal. O desenvolvimento político da tarde do dia 15 e da noite do dia 15 é que conduziram à queda do imperador. E cai, nos braços dos republicanos de 1870, a República. Os republicanos precisavam ser, rigorosamente, no modelo de Estado brasileiro, federalistas. Porque se a República veio no bojo do golpe militar, sem ter nenhum compromisso com o cidadão, não ser uma manifestação de vontade da população, mas sim uma manifestação de vontade das elites que controlavam a política nacional, precisava a República desenhar as instituições políticas republicanas de forma distinta das instituições políticas imperiais. Daí porque a República tinha que ser necessariamente federalista, porque se contrapunha ao Império Unitário. É por isso que a República tinha que ser necessariamente presidencialista, porque se opunha ao regime parlamentar imperial. Porque, na hipótese de manter essas duas instituições, poderia, eventualmente, o prometido plebiscito em 1891 para que a população decidisse sobre a manutenção da monarquia, pudesse fazer a volta da monarquia. Pois bem, em 1891, os republicanos são necessariamente federalistas. Mas uns mais, outros menos. O apostolado positivista do Brasil de Miguel Lemos sustentava que o novo federalismo brasileiro teria que assegurar a possibilidade dos Estados federados brasileiros dividir-se ou assumirem autonomias e independências. Pretendia o apostolado, no exórdio da Constituição de 1891, que as nações brasileiras, ou melhor, as pátrias brasileiras reuniam-se. Para quê? Para que São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, pudessem, eventualmente, no fluir da República, tornar-se estados soberanos e autônomos. Esta pretensão do apostolado foi derrotada. Mas se foi derrotada a pretensão do apostolado, foi afirmado um federalismo mais ou menos radical em 1891, em que transfere-se do centro do Rio de Janeiro, e isto era uma necessidade dos federalistas e dos republicanos, transfere-se do centro do Rio de Janeiro para os Estados Federados e para a capital dos Estados Federados e, portanto, para a mão dos políticos regionais, o centro decisório nacional. Com isso, esvazia-se o centro imperial do Rio para se transformar isto tudo espalhado pelas diversas capitais federais. Isto passou também na questão judiciária. O judiciário imperial não queria a autonomia administrativa e judiciária estadual, e os republicanos a fizeram. Fizeram a autonomia do Poder Judiciário estadual, mas mantiveram ainda determinadas competências federais para uma justiça federal que não queria se transferir de armas e bagagens para o domínio dos governadores, dos presidentes dos estados. Nesse momento político, na elaboração deste desenho, que surge um problema. Se nós estamos transferindo competências aos Estados Federados, poderemos com isto, e principalmente ao transferirmos para as justiças agora criadas estaduais, a aplicação do direito federal, agregada à circunstância de que os Estados Federados, através dos seus órgãos políticos, Assembleias Legislativas e Presidente do Estado, podem elaborar leis, nós vamos ter justiça estadual aplicando o direito federal em paralelo ao direito produzido pelos Estados. Ora, na medida que isto é possível, é evidente que vai ocorrer as hipóteses em que o juiz estadual, no exame de um problema jurídico específico, acaba aplicando a lei estadual em detrimento da lei federal. E se isto acontece, vai haver N condutas jurídicas que serão regradas por normas distintas produzidas pelas justiças estaduais. Surge, então, pela voz autorizada e pela cabeça autorizada de Rui, a necessidade de se fazer com que o Superior Tribunal de Justiça do Império, que
que havia sido criado quase que simultaneamente ao Superior Tribunal de Justiça português, passasse ele, transformasse-se ele, não mais numa corte exclusivamente de direito às partes, mas uma corte de preservação da federação. Introduz-se, portanto, o recurso extraordinário, com um fundamento. Se a decisão da Justiça Estadual aplicar a lei estadual em detrimento da Constituição Federal, em detrimento dos tratados firmados pela União e em detrimento de lei federal, cabia o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo, cassando a decisão estadual, aplicasse o direito federal, o tratado ou a Constituição. O que era isto? Isto era um instrumento político da Federação para a manutenção da unidade do direito nacional. Portanto, o recurso extraordinário não nasceu exclusivamente de uma mentalidade acadêmica, nasceu para responder a uma questão histórica, qual seja, o compromisso dos republicanos históricos de manter a unidade nacional, que era exatamente a grande obra do Império. Se é verdade que a América Hispânica se partiu em N soberanias nacionais, a América Portuguesa, com tamanho territorial similar à América Hispânica, permaneceu unida sobre uma só bandeira nacional. Isto foi obra do Império. Os republicanos não podiam permitir que a obra do Império fosse jogada pela janela através da política que então se instaurava de vencer e superar institucionalmente o Império. É por isso que no Brasil a federação é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Não é para impedir que a Federação Brasileira desapareça para se tornar um Estado unitário. Era para impedir que os Estados federados viessem a assumir condições de Estados nacionais soberanos e autônomos. Se o recurso extraordinário, portanto, foi criado como instrumento da Federação, logo depois da vigência do direito federal, logo depois dos primeiros 30 anos de implantação da República, perceberam os brasileiros, percebeu o Congresso e perceberam os juristas com o pé na terra, e entre eles Herculano de Freitas, desta escola, perceberam que havia também um outro espaço no qual as autonomias estaduais poderiam começar a plantar a divisão brasileira. Era na interpretação do direito federal. Foi por isso que em 1926, na reforma de 26, introduziu-se mais uma razão, mais uma causa de admissibilidade do recurso extraordinário, que é exatamente a possibilidade de ascender ao Supremo Tribunal Federal, havendo divergência de interpretação sobre lei federal entre os Estados, entre a Justiça dos Estados. Com isso, o que se buscava? Se buscava não só a vigência da lei federal por sobre as leis estaduais e os atos normativos estaduais, mas se visava também a vigência igual no que diz respeito ao conteúdo material decisório. Por quê? Porque estava em jogo a unidade nacional. Portanto, o Supremo Tribunal, que nasce como um tribunal da Federação, com dupla função, constitucional e legal, e ambas a serviço, exclusivamente a serviço da unidade federal, para conseguir manter no Estado continental a unidade de posturas e a unidade de posições jurídicas, de forma tal que os gaúchos de Livramento possam ter a certeza jurídica que, pactuando no norte de Roraima, terão o mesmo tratamento jurídico em relação ao trânsito social que lhe promete o sistema jurídico brasileiro nas suas ações futuras. E este é a finalidade do sistema: fazer com que o cidadão possa, tranquilamente, ficar a salvo de idiosincrasias eventuais de juízes ou de tribunais, e que possa circular e manter e definir as suas condutas futuras através da promessa de que se fizer A, vai acontecer B. Porque se não fizer isto, não vai fazer A, e não fazendo A, o país dissolve-se. Portanto, primeiro ponto
inicial, que é a República Velha, de 1891 a 1926. Mas surge um outro tema, já mais político e menos jurídico. Os governadores dos estados, então presidentes dos estados, tinham o controle político dos seus estados, eram forças, e que se armavam em dois grandes pontos. No lado direito, a força política interna controlando os prefeitos municipais, e do lado esquerdo, as polícias militares estaduais como guarda pretoriana dos governadores dos estados. O meu professor Paulo Brossard de Souza Pinto, não obstante as nossas divergências históricas em relação às posturas relativas ao antigo Partido Libertador, sabe muito bem o que o Partido Libertador Gaúcho sofreu na mão dos republicanos liberais de Flores da Cunha, em 1923, quando se discutia e se debatia as questões políticas internas do meu Estado. Pois bem, quando chega a Revolução de 30, Getúlio e todo o grupo da segunda geração dos republicanos gaúchos chegam em 30 e resolvem, então, um outro tema. Precisavam cortar o braço político dos governadores. E aí levam para dentro da Constituição de 1934 a definição da autonomia municipal, autorizando e possibilitando a intervenção da União no Estado Federado que não respeitasse a autonomia municipal definida na Constituição Federal. 1891 reconheceu a existência dos municípios, mas a autonomia municipal era definida pela Constituição dos Estados. Tanto é que havia alguns estados federados que as Assembleias Legislativas Estaduais eram um órgão recursal das decisões das câmaras de vereadores. Ou seja, cria-se em 30 a intervenção federal, mas se coloca um balanço jurídico na decisão política intervencionista, que era o juízo do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da ação interventiva, pela análise do ato interventivo. E aí estamos a posição também do Supremo no sentido de ser um tribunal da Federação neste sentido. Ora, senhores, isto avança. Avança a República, golpe de 37, Estado Novo, Constituição de 46, golpe de 64, emenda constitucional número 16 de 1965. E se transfere para o Supremo uma figura que não tinha até então, que era o exame em tese da constitucionalidade das leis, confrontando a lei federal e a lei do Estado com a Constituição Federal, que era o controle exatamente kelseniano da constitucionalidade. Portanto, ali naquele momento, dois instrumentos caem na mão do tribunal. Um que já vinha de 91, que era o controle da constitucionalidade das decisões dos tribunais estaduais, através da aplicação da lei estadual ou da lei federal, seja na interpretação, seja no confronto da lei estadual com a lei federal. E a partir de 65 surge a possibilidade do confronto da Constituição Federal com as leis federais e as leis estaduais fora do caso concreto. É a representação de inconstitucionalidade de 1965. Em 1977, na tentativa exata de concentração deste processo decisório, a emenda constitucional de 77 cria a interpretação da lei ou do ato normativo federal, que era exatamente para quê? Para assegurar a unidade de trânsito do cidadão num regime jurídico que tinha diversas fontes e diversos órgãos decisórios. Já isto chega-se a 98, ou melhor, a 1988. Qual era o quadro político de 88? Era a extraordinária desconfiança da Assembleia Constituinte em relação ao Poder Executivo. Vínhamos do processo autoritário de 64. Se consolida na Constituição o quê? Todo o sistema de controle constitucional que vinha anteriormente, tira-se do Supremo a interpretação da lei, portanto, reduz a concentração, limita-se a concentração em 88, mas amplia-se a legitimação ativa para a ação direta de inconstitucionalidade.
Esta ampliação teve fundamento político. Anteriormente, o legitimado ativo era o Procurador-Geral da União, que era integrante do Poder Executivo. E, portanto, os militares de 65, ao criar a representação de inconstitucionalidade, criaram um instrumento de fiscalização do governo em relação aos atos do Poder Legislativo. Por quê? Porque os militares brasileiros não tiveram condições políticas de excluir definitivamente a participação do Poder Legislativo e tiveram que manter o processo político eleitoral durante todo o sistema, com alguns intervalos. Ora, no momento em que tinham que deixar ao debate político a formação do parlamento, sabiam os militares que este parlamento poderia, nas suas entranhas, rebelar-se contra a orientação político-administrativa do Poder Executivo. E, portanto, precisava ter o governo um mecanismo que pudesse controlar as produções legislativas contrárias aos atos institucionais e também contrária à Constituição outorgada de 67 ou de 69. Este é o ponto em que nós precisamos perceber nitidamente de que o nascimento da ação direta da representação de inconstitucionalidade, não obstante tenha sido uma conquista no que diz respeito ao processo sistêmico e acadêmico e doutrinário dos controles da constitucionalidade, foi uma decisão política necessária, tendo em vista a forma de casar ou de compatibilizar o processo político de formação do parlamento com o poder centralizador da teoria da doutrina de segurança nacional formulada pela Escola Superior de Guerra. Quando chegamos em 88, que fez 88? Manteve, já com outro nome, chamando de ação direta de inconstitucionalidade, mas o que fez? Expandiu os órgãos legitimados. Não ficou só com o Procurador-Geral. Além de ter levado o Procurador-Geral para fora do Executivo, e sendo gente ligada à carreira, mas não sendo mais o advogado da União, porque se criaria, então, neste ano, a Advocacia Geral da União, e reservando ao Ministério Público uma função específica constitucional. Além disto, legitimados ativos, criaram-se um bloco de 9. Desses 9, 6 são instituições políticas. O Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa das Assembleias Legislativas, os governadores dos estados e o Procurador-Geral. Mas, além disto, se outorgou também legitimidade passiva, ativa, para personalidades, no sentido lato da expressão, oriundos da chamada sociedade civil, porque naquele momento a grande discussão era o Estado e a sociedade civil, em que nós todos produzimos um discurso de autonomismo do Poder Judiciário, no sentido de conseguir o autonomismo sentencial como um instrumento de erosão das decisões políticas administrativas produzidas pelo Poder ditatorial. Outorgou-se legitimação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, aos partidos políticos, às confederações sindicais. Com isso começa em 1988, digamos, a depuração constitucional do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se cria o Superior Tribunal de Justiça paralelamente e larga-se, empurra-se para o Superior Tribunal de Justiça o controle da unidade do direito federal nacional. O antigo recurso extraordinário, admitido pelo conflito da lei estadual com a lei federal e também da interpretação da lei federal, passou tudo isto para o Superior Tribunal de Justiça, ficando o Supremo com um recurso extraordinário exclusivamente constitucional. Portanto, as funções que vinham de 91 e 26 bipartiram-se em 88, Supremo de um lado, Superior Tribunal de Justiça de outro lado. Em 1993, começa também, pela experiência constitucional brasileira, pela experiência dos conflitos constitucionais, que são exatamente a causa do ajustamento de mecanismos. E em 93, a emenda constitucional número 3 introduz a ação declaratória de constitucionalidade. Por que fez isso? Porque se era verdade que tínhamos que compatibilizar a Constituição,
as leis com a Constituição e, portanto, termos um mecanismo de dizer que uma lei era inconstitucional, tínhamos também um problema, que era determinadas leis que passaram a ser editadas, começaram a sofrer díspares interpretações pelos tribunais locais. Tribunais do Rio Grande do Sul dizendo que era constitucional a norma e, portanto, julgando os casos concretos com base na norma que entendia constitucional, no controle difuso. De outro lado, os tribunais de São Paulo, do Rio, julgando a norma inconstitucional e decidindo os casos concretos pela não aplicação da norma. O que era isto? O início de um dissenso no que diz respeito à previsibilidade de conduta futura do cidadão perante o órgão do Estado, que era exatamente o Poder Judiciário. Cria-se, então, a ação declaratória de constitucionalidade. Provado o conflito, a divergência, submete-se ao Supremo Tribunal Federal diretamente a questão, o Supremo decide, dando pela constitucionalidade, tem esta decisão, eficácia sobre todos, erga omnes, e efeito vinculante, inclusive para o próprio Supremo. E o assunto está encerrado. Tolitur quaestio. Quem quiser discutir novamente o assunto, o faça com a revogação da lei dentro do órgão competente, que é o Poder Legislativo, os órgãos políticos da nação. Isto faz com que possa se assegurar mecanismos de perfeccionamento desse tema. E depois, logo após, vem 1999, arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que faltava dentro do sistema? Faltava dentro do sistema a possibilidade de, verificada a divergência imensa de demandas, pudéssemos nós suspendermos essas decisões até que fosse decidido pelo Supremo a questão constitucional. E veio a lei de 1999, a lei 98/82, que regulamenta o dispositivo da Constituição sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Várias decisões, várias discussões de primeiro grau estão se estabelecendo sobre determinado tema. Alguns juízes decidindo pela fórmula A, outros juízes decidindo pela fórmula não A. E o cidadão estupefato. Como é que é? Vou me conduzir pela fórmula A ou vou me conduzir pela fórmula não A? E os advogados dizendo, depende para onde for distribuída a sua demanda. Porque se a sua demanda for distribuída para os juízes da corrente A, o senhor tem que se comportar da fórmula A. Se a demanda for distribuída para a corrente B, teremos que nos comportar da fórmula B. É evidente que nós todos imaginamos o que se tornou importante neste momento. E se tornou importante o ato da distribuição. Leia-se o início do processo de corrupção. Porque me era vital distribuir para A ou para B. A ação de descumprimento de preceito fundamental, o que faz? Havendo esta divergência, e demonstrada a divergência pelo senhor Procurador-Geral da República, Presidente da República, etc., enfim, pelos legitimados da ação direta, dos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, o que pode fazer? Qualquer um deles leva ao Supremo dizendo, há divergência sobre matéria constitucional relevante. Não vai se discutir a possibilidade de alguém ter ou não ter um cachorro no apartamento. Não. Vai se discutir, isto sim, questões federais e constitucionais relevantes, que influenciam no quadro de desenvolvimento do país as decisões políticas e econômicas e civis e comerciais de cada cidadão. Submete-se, portanto, esse tema ao Supremo. Se o Supremo entender que a matéria tem relevância, que a matéria diz respeito a questões efetivamente importantes, o Supremo recebe a ação. E ao receber a ação, suspendem-se todo o andamento de todas as ações em que este tema está debatido, aguardando a decisão do Supremo sobre o tema constitucional a ele submetido. Decidida a questão constitucional, a fórmula da decisão tem eficácia vinculante contra todos. Dir-se-á. Isto é um mecanismo de concentração. Dir-se-á e disse-se que este conjunto, desde a ação declaratória de constitucionalidade, passando pela arguição do descumprimento de preceito fundamental, é um mecanismo que faz com que o Supremo Tribunal concentre sobre si a definição do direito.
Vejam a diferença fundamental e o que se passou nesta evolução histórica de 91 a 2000, a 99, um século. O que se passou? Lá, os republicanos preocuparam-se com a divergência e não aplicabilidade espacial das leis. Havia uma decisão no Rio Grande, havia uma decisão em São Paulo, havia uma decisão no Rio Grande do Norte, havia uma decisão divergente. Para que a unificação se produzisse, os republicanos esqueceram-se de algo que, na época, não havia necessidade de lembrar, que era o tempo. O tempo. Os recursos extraordinários de 91 chegavam ao Supremo Tribunal Federal em tempo muito mais curto que o que chegam hoje. Quando chegamos em 88, já na segunda metade do século XX, os recursos extraordinários para que o Supremo se manifeste definitivamente sobre a interpretação da norma constitucional ou da norma legal, levam-se 10 anos, 15 anos, e durante 15 anos o cidadão não sabe como se conduzir. No momento em que se percebeu que não era só a divergência espacial, mas sim o tempo de solução dessa divergência espacial estava também determinando mutações na decisão de investimento e da decisão de ação e de conduta individual, o Congresso Nacional cria um mecanismo que dá um pulo no tempo e antecipa a decisão. É verdade, é verdade. Vai reduzir a vigência e a eficácia da norma relativa a esse instrumento da ação de descumprimento, vai reduzir brutalmente o tempo para se obter uma decisão definitiva sobre a matéria. Vai diminuir, reconheça-se, enormemente o mercado de trabalho dos profissionais da área. Vai diminuir, porque teremos antecipação de decisões. Vai diminuir. Mas o que importa? É dizer ao João sem nome que circula pelas ruas deste país de que a sua conduta vai dar uma solução A, ou dizer a ele, depende de onde você se encontra, depende a idiosincrasia individual do juiz, depende, inclusive, se este foi aluno do professor Manuel ou se foi aluno do professor Brossard. Porque ambos tinham uma divergência sobre a interpretação, a formação galoise do nosso Maneco e a formação não galoise do nosso Brossard. E aí, como eu me formei com Brossard, tenho divergências. E como juiz de direito, tenho o direito de, em cima do interesse do indivíduo, botar a minha divergência para afirmar de que a teoria Brossard é superior à teoria Maneco. E aí? E eu transformo, portanto, a sentença num lugar de fazer a minha biografia intelectual e a minha biografia funcional, quando a sentença não é para isso. A sentença é um débito do Estado ao cidadão. E este é o ponto. E agora, a Câmara dos Deputados já aprovou 2 outros instrumentos para solucionar exatamente isto, para saber que o Poder Judiciário serve ao cidadão e não a seus membros integrantes, que é a súmula vinculante e a repercussão geral das questões decididas como questão de admissibilidade, como regra de admissibilidade dos recursos extraordinários. Eu creio, senhores, de que o Senado Federal, apreciando esta emenda aprovada na Câmara, e que tenhamos a vigência desses mecanismos a partir de 2001, nós fecharemos circunstancialmente. E vejam bem, eu não afirmo em hipótese alguma de que esses instrumentos serão os instrumentos definitivos de controle, porque nós sabemos a genialidade de todos para obviar ou impedir a vigência de determinadas instituições. E aí depois, lá adiante, daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, terão se criar novos instrumentos em que as condições políticas e as condições sociais tenham determinado.
e que a gente possa, então, avançar sucessivamente para conseguir o reconhecimento específico de que tudo que está aqui, seja o tribunal que eu integro, seja a organização que ele comanda, seja a organização que ele preside, seja esta escola, tudo isto é instrumento para uma nação. Não é a nação instrumento destes personagens. E este é o ponto que precisamos deixar claro. Ou seja, como teria dito, e fiquei muito satisfeito em ouvir a palavra do professor Carlos Blanco de Moraes, mostrando nitidamente, claramente, de que a humildade é a condição precípua de qualquer servidor. Seja o garido, seja o pedel mais humilde dessa faculdade, seja o senhor Procurador-Geral da República. Ambos estão para servir e não para mandar. A Constituição, portanto, é exatamente a forma pelo qual nós podemos realizar as nossas individualidades dentro de regras do jogo que possamos jogar. Agora, o que não podemos é entregar ao apito do juiz a possibilidade de dizer: não, esta regra eu entendo de forma diferente porque fui formado no Largo de São Francisco. E, portanto, o senhor que foi formado na Faculdade de Direito do Amazonas não tem autoridade de discutir esse tema em relação a mim. Senhores, encerro para cumprimentar o professor Manuel Gonçalves e dizer que é exatamente este o momento que passamos a viver. Um momento de tirar do jurista a arrogância de um ordenador e tirar e botar ao jurista, isto sim, a humildade de um servidor. Muito obrigado. Esgotada a matéria da reunião matutina e também da reunião final deste encontro e do primeiro Congresso de Constitucionalistas do Mercosul, finda também está a minha investidura na presidência dos trabalhos, que me foram particularmente gratos pela excelência das exposições feitas aqui, pelos professores Rosenfeld, Didier Moos, Vergottini, Roberto Rosas, Geraldo Brindeiro, Gilmar Ferreira Mendes e ministro Nelson Jobim. Agora, convido o senhor professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno, para a formalidade do encerramento do nono encontro de Direito Constitucional Brasileiro. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos em suma, eu estou orgulhoso, realmente estou orgulhoso de ter contribuído para que se organizasse o evento que agora chega ao fim. Sem dúvida alguma, durante todos os dias, nós ouvimos lições objetivas de grandes mestres que, com muita humildade, expuseram ideias que nos devem levar a meditar. Hoje, inclusive, nós alcançamos um dos momentos, sem dúvida, de maior brilho na história do direito constitucional nesta casa. Nós, assim, podemos dizer que estamos extremamente orgulhosos por o que aqui ocorreu. E, muito simplesmente, eu quero desejar a todos que contribuíram para isso, os eminentes professores vindos de fora, os eminentes professores brasileiros, o meu agradecimento profundo pela sua contribuição. Quero também agradecer o apoio, a simpatia e o calor, não do clima, mas do auditório, que realmente justifica qualquer esforço para isso. Muito obrigado e, quem sabe, até o ano que vem.